Pai do Senhor, meus queridos, presbítero Paulo aqui falando mais uma vez. Hoje eu estou fazendo aqui um estudo e eu quero compartilhar esse estudo com vocês, tá bom? De uma forma panorâmica, né? Por cima, para você entender um pouco da Bíblia Sagrada, um pouco dos livros canônicos. E para tanto, eu quero compartilhar com vocês esse estudo. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nada do que eu publico aqui. E também comente se você gostou ou não deste estudo, tá bom? Já curtiu o vídeo? Esse não pode faltar. Pois bem, hoje a gente vai tratar sobre o panorama bíblico, um pouquinho dos livros. De cada livro nós vamos aprender um pouquinho, tá bom? Outro título que a gente pode tratar é o esboço condensado da Bíblia, tá bom? Você escolhe se você acha mais bonito panorama bíblico ou esboço condensado da Bíblia. Vamos, sem muitas delongas, compartilhar esse estudo com vocês. Eu estou aqui estudando uma Bíblia, a Bíblia Thompson, e o final da Bíblia tem uma riqueza exuberante, muito grande, e eu quero compartilhar com vocês. Primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco, tá bom? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Esse livro, olha, por exemplo, tem o Gênesis, que é o primeiro livro, e vai tratar sobre o livro das origens, a origem do universo, tá? Vai gravando aí, se você quiser, vai dando pausa no vídeo e escrevendo para você ter uma visão panorâmica da Bíblia, tá bom? Então, o livro do Gênesis é o livro das origens, tá? A origem do universo, por exemplo, do gênero humano e etc. Em grande parte, é o registro histórico das origens do povo escolhido. Olha que panorama legal, né? É de forma bem rápida, mas já dá para você ter uma visão que no livro de Gênesis, que é dentro do Pentateuco, primeiro livro da Bíblia, que vai trabalhar sobre as origens, o livro das origens. Por quê? É a origem do universo, é a origem do gênero humano, dos animais, etc. Muito interessante. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, que vai trabalhar sobre o cativeiro, a libertação e as origens da história de Israel em sua jornada até Canaã, né? Desde quando Israel sai do Egito até a terra prometida chamada Canaã, sobre a liderança de Moisés. Trabalhamos de forma panorâmica o livro de Êxodo. O livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, e penta porque é 5 livros, tá? Que é o livro de leis acerca da moralidade. Ó, pra você ver que interessante. Acerca da moralidade, limpeza, alimento e etc. Ensina o acesso a Deus por meio de sacrifícios. É muito interessante a visão histórica aqui de ensino do próprio Deus para que Israel se policiasse em muitas questões de alimentos. Também tinha aquele culto ritualístico ali de sacrifícios a Deus, que tinha que ter o sacerdote e o sumo sacerdote, vários sacerdotes, melhor dizendo, e era muito interessante como muda depois do Novo Testamento. Pois bem, o quarto livro é o Números, que vai trabalhar o que, presbítero Paulo? A Bíblia vai dizer aqui no estudo, né? Olha, o Números vai trabalhar sobre o livro das das peregrinações de Israel, tá? A jornada de 40 anos no deserto. Para você que não sabia, a título de curiosidade, o quarto livro da Bíblia vai trabalhar sobre os 40 anos de Israel no deserto e suas peregrinações. Tá gostando? Já curte. Próximo livro, Deuteronômio. Deuteronômio, isso, melhor dizendo, é o quinto livro do Pentateuco, tá? E traz para nós a repetição das leis ortogada pouco antes da entrada de Israel em Canaã, tá? Aí, esses livros que é chamado Pentateuco, nós encerramos aqui o panorama dele, bem rápido, né? Vem depois agora os livros históricos, que a Bíblia é repartida em questões que eu vou dizer agora, por exemplo, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e por aí vai, para nós entendermos melhor, tá? Isso é uma visão bem rápida e panorâmica. Aí vem no livros históricos, o primeiro livro é o livro de Josué, pessoal. É o 6º livro, livro de Josué, que registra
o registro da conquista de Canaã, sobre a liderança de Josué e da divisão da terra entre as 12 tribos. Muito interessante, né? Aqui no caso, Josué fica na incumbência, né, de ser o líder sucessor, no caso de Moisés, até chegar na terra de Canaã. Vai trabalhar o livro de Josué aqui todo. E as conquistas extraordinárias. Glórias a Deus, né? Muito interessante. E também vai trabalhar sobre as 12 tribos, divisões das 12 tribos de Israel. Outro livro, depois em questão de livros históricos, tem um livro chamado Juízes. Esse livro aqui é muito interessante esse estudo, pessoal. Vai trabalhar sobre a história dos 6 servidores de Israel, tá? A história das 6 servidões de Israel e das várias libertações da terra por meio dos 15 juízes. Aqui vai trabalhar sobre juízes de Israel e as suas histórias no comando, né? Por exemplo, Ruth se não me engano, foi uma das juízas, tá? Mas existe vários juízes, para nós não perder o raciocínio. E se Ruth não for, é uma questão que eu estou chutando aqui, tá, irmãos? Eu sei que teve vários juízes, por exemplo, o próprio Samuel foi um dos juízes também de Israel, mas existem vários outros também, tá bom? Pois bem, agora Ruth, é isso que eu estava confundindo, por isso que eu não dei a certeza para vocês. O livro de Ruth é o terceiro livro no sentido de livros históricos, da repartição, livros históricos. A Ruth, e o que é que trabalha na Ruth? No livro de Ruth? A bela história de Ruth, ascendente de Davi e de Jesus Cristo. Muito interessante, né? Depois, no livro histórico, vai trabalhar em 1 e 2 Samuel, história de Israel com as origens e os primeiros anos da monarquia. Aqui já vem nos livros do 1 e 2 Samuel o período monárquico, tá? De reis em Israel sobre os reinados de os principais, Saul, depois Davi. Glórias a Deus, né? Aí 1 e 2 Reis também vai trabalhar, olha para vocês verem, a história das origens do reino de Israel e mais tarde do reinado também dividido. Vamos aprender aqui, se você quiser aprender, do 1 e 2 Reis, como o reino ficou dividido, 10 tribos reino de Israel e 2 tribos reino de Judá. Interessantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Aparecem as personalidades heróicas de Elias, de Eliseu e Elias, os 2 profetas aqui extraordinários, né? E depois vai vir, dentro ainda dos livros históricos, que no caso são 12, pessoal, 12, tem o 1 Crônicas e 2 Crônicas. Presbítero Paulo, quem vai trabalhar 1 Crônicas e 2 Crônicas? Em grande parte, é o registro dos reinados de Davi, de Salomão e dos reis de Judá até a época do cativeiro. Olha para você ver como que esse pano de fundo, né, essa visão ampla por cima, dá para você entender o que vai trabalhar em todo o livro, tá? Então, a 1 e 2 Crônica vai trabalhar sobre, em grande parte, a sua maioria, tá? É o registro dos reinados de Davi, de Salomão e dos reis de Judá, até a época do cativeiro. Mas até na época em que os profetas profetizaram, quando Israel não se arrependesse, ia cair nos cativeiros, aí vem aquelas levas, né, terríveis, de reinos como do reino da Síria, da Babilônia, né, e perseguiram e destruíram praticamente toda a Israel. Pois bem, Esdras, outro livro histórico, tá? Nós já estamos encerrando aqui quase os livros históricos, e Esdras vai trabalhar sobre o registro do regresso dos judeus do cativeiro e da reconstrução do templo, tá? Em Esdras, muito interessante aqui, ó. Vai trabalhar sobre o registro do regresso dos judeus do cativeiro e da reconstrução. Então, em Esdras vai trabalhar sobre o retorno, por exemplo, a qual Israel ficou 70 anos cativa, o retorno dela, como foi o retorno dela, e a reconstrução, no caso, do segundo templo, porque o primeiro foi destruído
nessas destruições, tá bom? Esther, outro livro histórico, mas antes de Esther vai vir Neemias, que vai relatar o relato da reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha que processo interessante, né, irmãos? Neemias vai trabalhar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e do restabelecimento das ordenanças sagradas. Voltar ainda àquele templo, o segundo templo, e é muito interessante a reação do povo ao ver o segundo templo e a promessa de Deus em fazer do segundo templo uma glória maior. Glórias a Deus. Esther, relato de como os judeus foram salvos pela rainha Esther do complô idealizado por Amã, estabelecendo, deixa eu dar uma lida aqui, estabelecimento da festa de Purim, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês aqui nesse vídeo, para não ficar muito grande, só o primeiro e o segundo, a primeira e segunda divisão da Bíblia, que foi os 5 livros do Pentateuco e os 12 livros históricos. Eu quero ver a reação de vocês, se vocês gostarem, comente, para a gente continuar depois nos livros poéticos, depois vem os livros proféticos, profetas menores, profetas maiores, tá? E aí nós vamos pegar também o Novo Testamento. Deus abençoe vocês. E se você gostou, comente aí, tá? Fica na paz. Até o próximo vídeo.